tão feliz que a minha estantezinha tá ali. Tão bonita. Eu acho que não dá nem pra ver, deixa eu ver. É, quase não dá pra ver os livros que estão ali. Mas tem, né? Agora vocês estão vendo que eu tenho livros. Antes eu fazia os vídeos na parede branca. De certeza que alguém duvidava que eu tinha esses livros. Ó, tudo aqui. E tem mais uma gaveta cheia. Eu só não coloquei porque eu quero botar os novos. Olá! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E voltamos com as resenhas. Tadã! A resenha... Gente, é que assim, eu acho que às vezes eu fico meio constrangida com relação a isso. Porque eu vejo poucas pessoas fazendo resenhas fixas de livros. Eu vejo muita gente falando sobre os livros em conjunto com outros, ou só falando algo muito rápido. Eu realmente vejo poucas pessoas fazendo vídeos só pra falar de um livro. E aí às vezes eu fico achando que eu tô fazendo isso à toa, mas é porque eu gosto de fazer. Então a gente vai fazer igual. Então, eu não vou fazer resenha. Ano passado eu terminei de ler os 2 primeiros livros da série de... eu não sei falar o nome, do Neil Shusterman. Esses dois livros eu terminei de ler. E também terminei de ler o terceiro, que saiu em setembro, né? O Timbre. Eu já vou mostrar pra vocês o livro. Então a gente vai falar dele hoje, tá? Eu terminei de ler assim, ó, ansiosa pra terminar. E eu vou contar por quê, tá? Eu vou explicar tudo direitinho. Mas antes, redes sociais estão todas na descrição, link para o meu conto. Também, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para continuar recebendo. Vão vir vídeos diferentes, não vai ter só resenha, eu juro. Eu tenho outras ideias que eu quero fazer esse ano, então vão ter coisas novas. Então, se você quiser acompanhar, se inscreva no canal. E é isso. Vamos começar. Aqui está. O Timbre. Terceiro livro da série, terceiro, e a finalização é esse aqui. Ele é bem bonitinho. Eles fizeram diferente, eu percebi, a folha desse aqui foi diferente, o formato foi diferente, foi mais fino, e eu gostei mais, pra ser sincera, eu gostei mais desse formato fino de folha pra esse livro. Não sei porquê, eu gostei. Então, aqui temos o Timbre, e eu dei 3 estrelas pra ele. Sei que os 2 últimos eu dei 4 estrelas, mas eu tenho os meus motivos. Eu vou explicar por quê que eu dei 3 estrelas. Primeira coisa, o autor, Neil Shusterman, editora seguinte, eles trouxeram pra gente esse ano o livro aqui, saiu em setembro, se não me engano, que eu comprei ele em outubro, por aí, deixa eu ver. Novembro. Foi outubro, novembro, por aí. Foi quando eu comprei esse livro. Desde então eu estou lendo esse... Eu estava lendo há um mês. Complicado. Mas ele, diferente dos outros, ele... diferente de vários livros que eu venho mostrando, ele realmente não tem nada que seja com mapas, formatação diferente. Ele é igual aos 2 primeiros livros. Tem as páginas dos livros, da história mesmo, tem aquela parte de complementação. O que eu achei interessante nesse livro é que tinham partes diferentes. Ou seja, tinham partes que eram os diários dos ceifadores, tinham partes que eram a Nimbo Cúmulo falando dando a sua opinião sobre o que estava acontecendo, né? É quase como se ela estivesse conversando com o leitor. Do meio pro final desse livro eu comecei a perceber isso, que essas partes que a Nimbo Cúmulo aparecia, era mais como se o autor estivesse mostrando a participação dele na história. Porque uma coisa que eu me toquei é que a Nimbo Cúmulo, ela é um AI que conhece tudo, que sabe tudo e que ela sabe o que vai acontecer. Porque ela gera várias previsões, aquela coisa de estatísticas, de virar várias possibilidades, e ela sabe o que vai acontecer. E aí eu fiquei meio... A Nimbo Cúmulo é praticamente o autor do livro. Porque... diferente do leitor e dos próprios personagens, ele sabe o que vai acontecer com cada um, e a própria Nimbo Cúmulo também. Então eu fiquei pensando, cara, é como se o autor tivesse dado um jeito de participar da história de uma forma ativa. Pelo menos foi a minha percepção, e eu achei isso super legal, assim. Quando eu tava lendo, que eu parei pra pensar nisso, eu falei, cara, que ideia legal de fazer isso. Não sei se foi o propósito dele dessa forma, mas eu entendi, a minha interpretação foi essa, sabe?
que o autor ele estava participando da própria história de uma forma bem sutil e sucinta ali, como um personagem. Então eu gostei bastante disso. Fora isso, tem outros comentários de personagens avulsos que aparecem e que a gente começa a perceber, assim, eu achei esquisito, alguns começaram a aparecer, porque, gente, mas por que está aparecendo? O que isso tem a ver com a história? E alguns deles você só percebe quando você chega no final. Então é um pouco agoniante isso de você estar lendo um negócio e não tá entendendo o motivo daquilo tá ali e o porquê daqueles certos tipos de comentário. Mas no final, quando você chega, você fica, ah, tá, era por isso. Faz sentido, mas acho que como você começa a receber essas informações do meio da história pro final, fica meio bagunçado. Outra coisa com relação à história, com a narrativa, né, esse livro, ele meio que acontece 3 anos depois do que aconteceu no fim do segundo. Por que eu falo meio que? A passagem de ano, de tempo nesse livro é extremamente confusa. Eu fiquei um pouco incomodada, porque assim, eles não contam os anos como a gente faz, né? Com anos, não é 2020, 2021 e tal. Eles dão nomes de animais, e os nomes de animais não se repetem. Então assim, não é como se tivesse o nome do animal e um número depois pra você saber qual é. Não, é só o nome do animal. Então a gente que não tá no universo não entende a sequência desses anos. Então é o ano do antílope, mas é o ano da tartaruga, e você fica tipo, qual é a sequência? Quem veio antes? Não tem isso explicando. Então, tiveram cenas que um capítulo se passava no ano seguinte ao fim do segundo livro, e no capítulo seguinte era 3 anos depois. Então eu achei muito confuso de acompanhar a história nesse ritmo. Não que tenha que ser linear, mas que pelo menos tivesse alguma identificação. Pelo menos isso é tá? Minha opinião. Eu me incomodei muito com isso, porque tinha hora que eu ficava confusa sobre a sequência dos fatos, porque isso realmente prejudicou um pouco pra mim. Tinha hora que eles estavam falando, ah, fulano, aconteceu isso com fulano, e eu tipo, mas no capítulo seguinte fulano aparece. Eu fico, não tinha acontecido isso com fulano? É muito ruim, eu achei extremamente complicado, e eu acho que foi por causa dessas trocas, por causa desse modelo que ficou bem bagunçado pra mim. Eu demorei muito a engatar na leitura desse livro final. Eu tava muito ansiosa, porque o final do segundo livro deixou um gancho muito interessante, que eu queria saber aonde isso ia levar. Apesar de ter uma ideia do que provavelmente estava para acontecer, mas eu queria muito saber o que seria feito no terceiro livro, e eu me decepcionei um pouco, porque essa bagunça me fez diminuir o ritmo de leitura para que eu conseguisse entender o que estava para vir, e ao mesmo tempo me deixou muito confusa sobre os acontecimentos. Então assim, não foi muito legal. Eu achei meio ruim de acompanhar. Eu acho que eu só consegui engatar na leitura realmente, assim, naquele 60%. Porque tem livro que você vai. O Ceifador eu acho que eu li bem rápido. Eu engatei, eu gostei da história, fui lendo e acabou. Esse parece que eu passei 500 anos lendo esse livro, porque demorou muito pra realmente fazer sentido, sabe, no final da história. Mas não é que a história, assim, é ruim, tá? É a minha percepção que essa forma de narração, essa forma de narrativa e a forma de passagem de tempo que ele escolheu pra esse livro complicou um pouco pra mim. Mas eu acho que não interfere em termos dos acontecimentos principais da história. Com relação aos personagens, a gente tem alguns personagens que estão presentes desde o primeiro livro, o que é bom, porque você consegue ter aquela continuidade gostosa de você acompanhar o desenvolvimento desses personagens. O que eu acho interessante também é que alguns deles apareceram um pouco nesse livro, mas eles tiveram um papel extremamente importante para a história. O que eu achei diferente, geralmente colocam um protagonista que ele tá o tempo todo em evidência e tá sempre contando a história da visão dele, tá sempre ali, e ele do início ao fim é quem vai mudar tudo, de alguma forma, né? E você tá sempre acompanhando essa mudança dele. Mas nesse livro você tem os personagens principais desde o começo, né? A Citra e o Rowan, eles estão desde o começo ali, você sabe que eles vão estar no final. Mas a forma com que eles aparecem nesse livro foi diferente e eu gostei. Eu gostei de acompanhar menos a percepção deles e ver mais o que as outras pessoas estavam vendo com relação aos dois. O que deixou a história, no sentido do desenvolvimento dos dois, muito boa pra mim. Eu gostei bastante disso.
O antagonista da história, ele é um pé no saco. Ele é um pé no saco. Ele é um antagonista bom porque ele cumpre o papel dele de ser aquele antagonista que faz as coisas que faz porque ele realmente acredita que o que ele tá fazendo é bom. Esse é o melhor tipo de protagonista, de antagonista, desculpa. Então, ele cumpre o papel dele, mas ele se tornou um pouco pedante e infantil pra mim no final do livro. Ele começou a agir como uma criança mimada e eu comecei a me incomodar um pouco com a forma que a história estava caminhando com relação a ele. Eu gostei do final que ele teve. Pra mim foi um final satisfatório com relação ao antagonista. Pra mim foi um final bom. Eu acho que a escolha do autor de fazer o que fez foi genial. Simplesmente eu gostei dessa parte. Mas o final em si, do livro todo, foi meio... Foi meio pra baixo. Não foi muito pra cima, assim, a história. Então, essas coisas mexem, né, ali com todo o andamento. E a gente acompanha novos personagens, novos são apresentados nesse livro. Eu gostei bastante de conhecer essas novas personalidades que entraram, de acompanhar a Nimbo Cúmulo desenvolvendo o que ela tinha que fazer e a forma de pensar que ela foi desenvolvendo, e inclusive a chegar a um ponto em que ela entendeu o limite dela como AI e um ser com consciência e com vontades, e eu achei isso extremamente legal e assustador ao mesmo tempo, porque um AI desenvolveu tanto a ponto de entender que ela tá pronta para certas coisas e você fica, meu Deus do céu, se isso acontecer no futuro vai ser extremamente assustador, pelo menos pra mim. Então foi um livro que, assim, ele todo faz você pensar em certas coisas e eu achei muito bom. O ponto principal, a mensagem da história foi muito boa. Agora, com relação ao final, o final sempre me decepcionou nesses 3 livros. Eu acho que eu sempre esperava algo muito maior. Pelo que você acompanha na história, você vai acompanhando o andamento e você imagina que o final vai ser uma coisa extremamente estrondosa, um negócio, tipo assim, grande, majestoso ou muito triste. Você espera que vai acontecer por causa que você vai acompanhando tudo e você não tem isso no final. Você chega no final e não tem nada. Nada do que você esperava que fosse ter, que você sentia, que faria sentido. Então, assim, o final dos outros 2 livros eu comentei nos outros vídeos, eles também me deixaram muito... Eu não gostei. E esse aqui eu tava torcendo, assim, de verdade, pra que fosse diferente. Não foi. Como eu falei, o antagonista, eu gostei muito do final do antagonista. Eu achei que fez sentido pra história. Pra mim não teria final melhor. Eu acho que aquela coisa de, o antagonista tem que morrer no final. Eu discordo, acho que depende muito do andamento da história. E no caso desse... Eu gostei do que aconteceu. O final foi diferente e foi um pouco assim de você... Isso aqui foi o melhor que alguém podia ter feito, né? Que o autor podia ter feito pra história, foi a melhor coisa que ele fez com o antagonista. Com os personagens principais, eu não gostei muito do que aconteceu no final com a Citra e o Rohan. Eu vou dizer que realmente eu não gostei. Eu esperava outra coisa, eu esperava um outro tipo de fechamento para a história dos dois. Imaginava que fossem ter outras vertentes, mas acabou que ele simplesmente terminou igual a todos os outros livros. E eu simplesmente assim... não foi de agrado do meu ser humaninho aqui, sabe? Eu não gostei muito disso. Mas eu compreendo aquela coisa de você não gostar, mas você compreender o porquê que terminou daquela forma. Mas eu não gostei. Eu não gostei, eu queria outra coisa e preferi outra coisa. E assim, agora que terminei a série toda, eu vejo o quanto uma coisa que eu gostei, assim, de verdade, foi que eu venho percebendo que tem muito livro ultimamente que o foco dos personagens é sempre o romance, é sempre ter um casal, é sempre ter todo aquele relacionamento e tal. E eu fico um pouco cansada disso nos últimos tempos, de sempre ter isso no meio da história. Eu acho que tem que ter, é importante ter, eu gosto de ler essa questão do desenvolvimento de relacionamentos entre os personagens, né? Porque são pessoas ali e é interessante ver como cada pessoa reage, etc. Mas eu tava um pouco cansada, assim, de ler, porque eu tava lendo muito livro parecido, né? Sequências um do outro.
E esse livro ele trouxe uma coisa diferente, que foi isso, tinha um romance. Tem um romance no livro, você percebe o carinho, você percebe a atração, o cuidado que os personagens têm um pelo outro, mas você percebe que o foco não é esse, que o foco gira muito mais em torno do que está acontecendo no mundo todo do que no casalzinho fechado ali em resolver os problemas deles de brigas. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito nesse livro, o foco, ele ter mostrado essas relações entre as pessoas, porque existem, ele ter deixado isso ali claro e não ter ficado mesclando em nada, mas ele não ter focado só nisso. Ele ter mostrado a importância que um tem pro outro, né, o relacionamento de um tem pro outro, mas ao mesmo tempo ter mostrado que os dois, como indivíduos, tinham coisas para fazer e que independia se eles estariam juntos ou não. Então eu gostei muito disso. Isso foi uma coisa que me prendeu mais na história. E eu acho que eu tava precisando de ler um livro assim, que o foco não fosse isso. Então eu gostei muito também dessa parte do livro e é uma coisa que eu só podia comentar no final, né, depois de ler o último, porque eu não sabia como eles iam terminar, né, a Citra e o Rowan, eu não sabia como eles iam terminar depois que acabasse a série. Então agora terminou, estou livre de falar disso e tirei um peso das minhas costas. Estou me sentindo muito aliviada. Então, de qualquer forma, essa é a resenha desse livro. Eu gostaria de ter lido mais rápido, sim, mas tiveram esses problemas no caminho e às vezes o livro demorou muito a engatar em certas partes, que ele podia ter acelerado mais o processo, podia ter feito diferente, no caso eu teria feito diferente, mas a história é boa. Os 3 livros eles se completam, eles são muito bons de ler. Uma ficção científica bem diferente e bem interessante de se acompanhar, porque mostra uma percepção de um universo que talvez não esteja tão longe de acontecer. Então é muito bom, um livro muito bom de ler, eu recomendo para quem quiser ter a oportunidade de ler esse livro. Os 3 se completam bem e tem uma história gostosa, certo? Esse aqui é o livrinho e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os próximos livros esse ano já espero começar logo. Vou aparecer com outras coisas. A gente vai continuar com as resenhas, porque eu gosto de falar dos livros. E mais pra frente a gente tem mais, certo? Então é isso. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau. Se eu fizer isso vai ser muito brega. Eu tô querendo muito sabotar. Eu vou fazer. Tchau.